Nós podemos falar na existência de um sistema internacional baseado no padrão ouro a partir de meados da década de 1870, tendo um auge até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, são cerca de 50 anos de funcionamento, um pouco menos, de um sistema centrado nas principais moedas europeias, sendo elas atreladas ao ouro por regras. Os bancos centrais tinham que manter volumes mínimos de ouro para garantir os instrumentos, moedas, títulos lastreados em ouro a um certo valor fixo. Isso é um desdobramento, uma herança do sistema prévio de ligação das moedas nacionais ao ouro no âmbito nacional. Na medida em que os países mantinham as suas moedas atreladas ao ouro por meio do câmbio fixo, as cotações entre as moedas também se estabilizavam. Por isso que é um sistema de câmbio fixo baseado no padrão ouro. Nenhum país fixava o valor da sua moeda frente à moeda do outro país, mas cada país fixava o valor da sua moeda frente ao ouro. Isso estabilizava, uma vez mais, a cotação entre as distintas moedas. O que nós vamos trazer aqui, antes de aprofundar analiticamente o estudo do padrão ouro, vamos trazer um conjunto de evidências sobre as transformações da economia internacional nessa época. Essas transformações ajudam a ilustrar um pouco os aspectos que vão se explicitar, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial. Um primeiro aspecto é que o padrão ouro ele vai ter na figura da economia inglesa, né, um país, o Reino Unido, que se torna uma grande potência imperial ao longo do século XIX, se consolida como uma grande potência imperial, a maior de todas, comparativamente aos demais países europeus, e essa liderança se deu, em certo momento, tanto do ponto de vista da capacidade produtiva, da eclosão da Revolução Industrial, de se tornar a fábrica do mundo, como também na dimensão financeira, e a City Londrina se tornando a principal praça financeira internacional. A partir do final do século XIX, já no contexto de inovações que vão surgir, novos setores produtivos, o que a literatura chama de Segunda Revolução Industrial, a Alemanha vai avançar na Europa, Estados Unidos vai se consolidar como a maior economia do mundo. Então, final do século XIX e no século XX, a Inglaterra está perdendo a proeminência como principal economia, né, do ponto de vista tecnológico produtivo, comercial, mas ainda, né, o grande centro financeiro desse padrão ouro internacional. A eclosão da Primeira Guerra vai aprofundar essas transformações, no sentido de que os Estados Unidos emergem como uma nação credora, e isso vai ser essencial para o que vai acontecer nas décadas subsequentes, os países europeus fragilizados em várias dimensões, o processo da dinâmica produtiva segue se transformando e no âmbito interno aos países, uma reviravolta muito grande política, né? Partidos de base sindical, de base trabalhista, de base socialista, que vão ganhar legalidade já no final do século XIX, passam a ter uma força política cada vez maior, o direito ao voto vai se disseminando para as classes não proprietárias, o que gera um reequilíbrio, um novo balanço de força. Os anos 20 terminam com a crise financeira, o crash da Bolsa de Nova York, em 1929, que gera uma grande depressão, e as vulnerabilidades herdadas da tentativa de recriar o padrão ouro sem a mesma fundamentação econômica e institucional do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, essas inconsistências se aprofundam, nós vamos navegar nos anos 30 por um período de desemprego elevado, de instabilidade monetária, até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então o sistema só vai se reordenar de alguma forma, e nós vamos ver isso na sequência, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então o que nós vamos tratar aqui é de verificar algumas evidências da evolução da economia, né? Olhando com maior atenção para esse período que vai aí da década de 1870 até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Essa economia, ela se tornou, se vocês observarem e compararem o período de pós-guerra franco-prussiana, unificação da Alemanha, e digamos assim, um dos vetores que vai constituir esse padrão ouro internacional, a partir do momento que a Alemanha, a maior economia europeia, adere ao padrão ouro,
essa aderência, em alguma medida, ela é tributária do resultado da guerra. Né? Prússia ganha o confronto com a França, a Alemanha se unifica e a França tem que pagar indenizações para a Prússia em ouro. As reservas em ouro do então Banco Central Alemão, que vai estar sendo constituído, vai ajudar o marco a se tornar uma moeda conversível em ouro. Quando a principal economia europeia, que está avançando na industrialização, a Alemanha e a Inglaterra, adotam o mesmo sistema, os demais países que adotavam ainda regimes bimetálicos na Europa vão aderir cada vez mais ao padrão ouro puro e se inserir no conjunto de transações e relações de mercados centralizada nas principais praças financeiras, principalmente a City Londrina. Sempre lembrando que a adesão ao padrão ouro não era uniforme. Isso está muito claro na leitura do livro do Barry Eichengreen, Na Globalização do Capital. Havia países de moedas mais sólidas e outros países, mesmo na Europa, que tinham dificuldades em manter o compromisso do câmbio fixo, manter reservas estáveis em ouro. Os países deficitários nas suas transações internacionais perdiam reservas e tinham essa dificuldade. Mas o gráfico aqui está mostrando o quê? Entre 1870 e 1913, as exportações como proporção do PIB global passam de 4,6% para 7,9%. Então, um período de maior integração comercial. A partir de então, da Primeira Guerra Mundial e da crise de 29, há um encolhimento dessa dinâmica de integração. O efeito desses processos vai ser a desorganização dos canais de pagamento, um aumento do protecionismo, que só a partir da Segunda Guerra Mundial e com mais força dos anos 90 em diante nós vamos ter uma ampliação bastante grande da integração comercial internacional. Essa tabela nos mostra a produção industrial. Nós verificamos, por exemplo, que os Estados Unidos, a partir da década de 1960, após o término da Guerra da Secessão, se transforma na fábrica do mundo, papel que antes pertencia à Inglaterra. Então, já lá nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, basicamente um terço da produção industrial mundial se localizava nos Estados Unidos. A Inglaterra perde participação relativa entre a década de 1860 e 1913, e a Alemanha avança. Então, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a maior potência industrial europeia já era a Alemanha. A França manteve uma posição relativamente estável, mas fica para trás da Alemanha. A Rússia tenta se modernizar e vai ganhando também algum tipo de proeminência lentamente. O comércio internacional, na época do padrão ouro, vamos observar ali em 1900, 1925, por exemplo, era um comércio tipicamente norte e sul, em que os produtos transacionados predominava de um lado recursos naturais, então o azul escuro são produtos agrícolas, e a parte do amarelo mais forte que são produtos industriais. Então aquela especialização clássica analisada pelo Adam Smith, pelo Ricardo, era o que de fato predominava no comércio internacional, diferentemente do que vai acontecendo ao longo das décadas subsequentes, em que o predomínio do comércio internacional passa a ser de manufaturas. Aqui é uma ilustração do enorme choque que a crise de 29 vai gerar. Era o volume do comércio global a valores constantes, ou seja, em termos de ouro. Então nós vamos passar de 3 bilhões o comércio internacional em termos de ouro, valores constantes em ouro, para pouco menos de 1 trilhão. Ou seja, se cai por efeito da crise de 29, entre 29 e 33, o comércio vai ser, em 33, 1/3 do que era em 1929, comércio internacional. Então foi um impacto muito profundo desse episódio. Outras características, nós tínhamos visto no ponto 4, evolução do sistema monetário e financeiro internacional. Então aquela figura 3 ali, que é do trabalho do Obstfeld e do Taylor, primeiro está mostrando o fato de que nesse período entre 1900 e 1920, a moeda predominante para as transações internacionais era a libra esterlina, e havia e houve nessa época uma crescente integração monetária e financeira internacional, nesse caso, uma integração dos fluxos de investimento. Então, o coeficiente entre os ativos, direitos de propriedade fora do país, dos países centrais,
né, dos países que tinham moedas conversíveis em ouro na Europa, com respeito ao PIB global, ao PIB dos países receptores de capital, isso estava em alta. E a maior parte desses instrumentos denominados na libra esterlina. Os outros gráficos vão mostrar, por exemplo, os momentos de ruptura, de crise, em que os prêmios de risco vão desabar. Subir, né? Os prêmios de risco vão subir e os mercados vão desabar. Também aqui, a partir do trabalho da Carmen Reinhardt e do Kenneth Rogoff, nós vamos verificar que o período que vai aí do final das guerras napoleônicas até a Primeira Guerra Mundial é um período de grande mobilidade de capitais. Os mercados estão se integrando internacionalmente, que é a linha vermelha, como vocês observam. Depois da Primeira Guerra Mundial, haverá uma desglobalização do ponto de vista da integração financeira e somente a partir da Segunda Guerra Mundial e com o passar das décadas, nós vamos retomar os padrões de integração. A linha azul é para mostrar, né, as crises. Então, o percentual de países que tinham crises bancárias ao longo desse período, nós vamos ver que os episódios de crises bancárias são recorrentes. A década de 30 foi proeminente nesse sentido, por exemplo. A Primeira Guerra Mundial, reorganizou o mapa europeu. Nós estamos olhando aqui a perspectiva desde a Europa, na medida em que é na Europa que todo o processo de constituição do moderno sistema capitalista, né, que se internacionaliza, ocorre. A Revolução Industrial vai acontecer ali, o padrão ouro e outras instituições vão se dar e se desenvolver no contexto europeu e equipados com capacidades econômicas, poder militar, poder de financiamento maior, são os países europeus que vão controlar o planeta em grande medida. Então, a expansão imperialista do final do século XIX. A Primeira Guerra Mundial é um desdobramento de tensões entre esses impérios que vão lutar, e no fundo o resultado disso é o enfraquecimento do conjunto do sistema europeu e uma transferência de poder no Atlântico Norte para os Estados Unidos. Mas o que se observa do mapa da Europa na Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra, exatamente o Império Germânico vai se desmontar, a Alemanha vai perder territórios, nós vamos observar que aquilo que era o Império Austro-Húngaro desmonta também, uma parcela do Império Russo vai ser reorganizada e novas nações vão estar surgindo. O Império Otomano também se desmonta e novas nações vão estar surgindo. Então há uma nova conformação do mapa político, né, principalmente na Europa, não somente, mas principalmente. Aqui é só para detalhar um pouquinho o que vai ser esse mapa europeu depois da Segunda Guerra Mundial, com novas nações, novos problemas, novos conflitos, na Revolução Comunista Soviética, na União Soviética se estruturando, e os demais países da Europa, os que perderam a guerra, os impérios que se desmoronaram e constituíram novas nações, experimentaram enorme instabilidade monetária e financeira nesse período, dívidas impagáveis herdadas do Acordo de Versalhes e um processo de doença das moedas, né, hiperinflação em quase todos eles, o caso mais notório da Alemanha, mas não somente na Alemanha. No plano interno, o que a Primeira Guerra Mundial vai fazer, e eu peço que vocês prestem atenção na diferença entre as eleições de 1910, que determinaram o parlamento que estava funcionando na Inglaterra, no Reino Unido, perdão, às vésperas da crise da Primeira Guerra Mundial, e as eleições subsequentes à Primeira Guerra Mundial. Há uma mudança substantiva em que em 1910 pouco mais de 7,7 milhões de pessoas tinham direito a voto e votaram em 1910, e esse número quase triplica em 1918. Não houve, né, um aumento proporcional da população. O que houve é uma ampliação do sufrágio, do direito a voto. Né? Então, a política em 1918 foi radicalmente alterada com a ampliação do direito ao voto para as classes não proprietárias. Isso vai gerar uma mudança substantiva na estrutura política inglesa. Isso eu estou trazendo um exemplo, porque algo assim vai estar acontecendo, né? A política das massas vai começar a ser o centro da dinâmica a partir da Primeira Guerra Mundial. Isso implicou um rebalanço de poder, no caso da Inglaterra, saindo das mãos ou diminuindo a influência relativa dos conservadores,
durante quase todo o século XIX, liberais e conservadores disputavam, e a partir desse momento nós vamos ter um crescimento do Partido Trabalhista, de uma nova força que aos poucos vai ocupando o espaço que os liberais tinham anteriormente. E aqui é uma evolução só por curiosidade. Os primeiros ministros da Inglaterra entre o pós-Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, até a Theresa May recentemente. Entrando lá no site do Parlamento Britânico, vocês vão encontrar a atualização desse gráfico. Então, assim, esse período é um período em que a guerra vai moldar as transformações mais gerais, especialmente a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, e toda aquela, digamos, a ossatura liberal herdada, que tem que ser colocada entre aspas, mas a visão liberal de mundo vai ruir com as crises e com as guerras, e aquela geração vai se defrontar com horrores inauditos. A Primeira e Segunda Guerra Mundial, mais de 100 milhões de pessoas vão morrer, e também a maior crise econômica já presenciada. Isso vai moldar a visão de mundo e a necessidade de reformas que vão aparecer depois da Segunda Guerra Mundial.